E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Ultra e hoje teremos um vídeo diferente, mais uma lista aqui. Vocês gostaram bastante do último vídeo de lista, então hoje trarei mais uma lista interessante com curiosidades que você pode saber de algumas ou pode não saber de nada do que eu vou falar, talvez até você não se importe. Tomara que você se importe, tá? Porque senão eu vou chorar muito. Meu Deus, eu vou chorar. E pra essa lista, uma coisa importante que eu devo dizer aqui. Você já viu o título do vídeo, né? Já sabe o que vai acontecer. E já deve estar pensando em quais personagens vai estar nessa lista. Mas eu já vou te dizer. Batman. Por mais que toda a lore dele seja em cima de botar medo nos bandidos e vilões, ele já é óbvio demais pra essa lista. Eu sou o melhor. O Justiceiro nem se fala, porque acho que qualquer bandido não iria querer encontrar esse em específico, porque com ele é CPF cancelado na hora. Com o Batman, você só vai estar com um traumatismo craniano. E com o Wolverine também. Ninguém quer se encontrar com ele, entendeu? Então esses personagens vão ficar de fora dessa lista aqui, porque já são referências grandes neste tema de medo. E dito isso, bora então pra lista de verdade. Um herói que é quase igual a um Isekai. Por que eu digo isso? Porque ele morreu e ao invés dele ir para um mundo paralelo, viver aventuras com um monte de garotas dando em cima dele, cheio de poderes, na verdade ele só ganhou os poderes de um corvo místico e acabou ficando no mundo real mesmo. Que merda. Tudo isso aconteceu depois dele e da namorada terem sido mortos brutalmente. E ele foi ressuscitado, como eu disse, pelo corvo sobrenatural. E assim ele volta para se vingar dos mesmos caras que mataram ele e a sua namorada. E o corvo foi tão desgraçado que ele só reviveu ele pelo jeito, até onde eu sei, né? A namorada dele ficou morta mesmo. E o nome dele é Eric Draven, o que me deixa mais feliz, né? Porque pra quem não sabe, meu nome é o mesmo nome que o dele, tá? Quer dizer, pelo menos a minha identidade secreta, né? Porque Ultra é meu apelido. Bom, agora não tá tão secreta a minha identidade, né? Mas tudo bem. E a HQ foi criada por James O'Barr em 89. Ela tem um ambiente totalmente gótico e uma arte crua e visceral. E também tem um motivo meio triste por trás dessa história, que, saindo do tom de piada, o criador teve a ideia desta HQ logo depois de perder a namorada em um acidente com o motorista bêbado. Bom, então, dá pra ver que o Corvo traz histórias muito tristes junto com ele, né? Porque além de ter essa origem totalmente triste, depressiva, ainda tem o fato de que no filme do Corvo, o Brandon Lee, que fazia o personagem principal, acabou morrendo no meio das gravações. Por erro, né? Ele acabou tomando um tiro de verdade no meio da gravação e acabou morrendo. Então, bom, a história do Corvo é bem amaldiçoada pelo jeito. Monstro do Pântano. Este teve sua origem em 71, na HQ House of Secrets, e foi criado por Len Wein e Bernie Wrightson. E ele teve uma origem quase parecida com a de todo herói dessa época aí, né? Mas ele não teve uma origem científica e sim mística. Alec Holland era um cientista que virou uma criatura horrenda verde e começou a manipular plantas. Ele é tipo a Era Venenosa, só que muito mais irado. Nada contra a Era Venenosa, tá? E ele já tinha uma pegada sobrenatural no começo, mas depois que o Alan Moore botou as mãos nesse personagem, o negócio de herói ele deixou completamente de lado e virou um avatar do verde, uma força da natureza. Ele pode até de repente se meter no mundo dos heróis ali e ajudar a salvar o mundo e tal, mas as raízes dele estão no horror. Ele se vinga de quem ousa machucar o verde. Ele poderia vir aqui pro Brasil, ajudar, porque se puder, Monstro do Pântano aí, eu te mando um zap pra você, te mando a localização até da onde você tem que se vingar, irmão. Mas sobre o Monstro do Pântano se meter também em histórias dos super-heróis normais, acho que ele não deve gostar muito, porque toda vez que acontece isso, ele é tirado pra merda. Na Liga da Justiça Sombria, ele só perde pra um maguinho lá que aparece. Tá bom que o mago era um mago antigo, e muito forte, mas cara, ele é o avatar da natureza, pô. Enfim, esse é aquele típico herói que tem que ser descaradamente nerfado e desmoralizado em uma história pra não acabar com ela rapidamente. Continuando, Retalho. Esse é um pouco mais desconhecido do que o Corvo, mas ele é interessante do mesmo jeito. Ele foi criado em 76 e ele é um vigilante de Gotham City. Sim, a mesma cidade do Batman, ou seja, ela é da DC Comics. Falei errado. Ou seja, ele é da DC Comics. Ele até já agiu em conjunto com o Batman, mas eles não têm o mesmo código. O Batman, como eu disse, até traumatismo craniano pode. Matar já não. E o Retalho, ele não só mata, mas absorve a alma do bandido e o bandido vira parte dos retalhos da roupa dele. Animal! Sim, cada pedaço da roupa dele que tá costurada é a alma de um bandido que ele usa pra aumentar sua força, enfim, velocidade, enfim, coisa de super-humano, E por mais que ele seja bem desconhecido, ele é bem maneiro e ele já apareceu até na série do Arrowverse, lembra? Bom, se tu não lembrava, e sim, ele aparece lá, e sim, este é o Retalho. Manto.
Mais um que é bem desconhecido, o Manto. Ele é um herói que basicamente é uma escuridão viva, ele é a escuridão, entendeu? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E ele tem uma parceira, a Adaga, que, né, tem uma série dos dois que eu só vi os primeiros minutos, eu não lembro de nada, mas enfim, acha aí, me diga o que você achou dessa série, se você assistiu. O Manto, ele tem uma mania ruim, né, ele tem uma mania meio ruim que faz ele parecer que não é tão herói assim, porque ele pode absorver coisas e até humanos pra dentro da escuridão dele. E ele tem uma necessidade de fazer isso, ele precisa sugar alguém pra dentro da escuridão. E a pessoa que sai de lá, ela sai bem deprimida e nunca mais volta ao normal. Fica até louca da cabeça. E a Adaga, que tem poderes de luz, ela também tem o trabalho de acalmar a fome do Manto, por isso que eles são uma dupla. Mas como não dá pra segurar a fera, alguma hora o Manto ele vai ter que acabar engolindo algum bandido, né? Desculpa essa descrição, meu Deus. Tá, desculpa, gente, não deu pra aguentar. Enfim, vamos continuar. Esse eu gosto bastante, mas não por causa do filme, porque, sinceramente, ele não merecia ser tão desrespeitado assim como nesse filme. E, claro, se vocês quiserem, o trash desse filme já pode acontecer em breve. Mas, por enquanto, falamos do Spawn de verdade. Al Simons foi um soldado que foi traído pelos próprios aliados e ele acabou indo pro inferno. Porque, né, a vida dele também não era lá essas coisas, né? Ele não fazia muita coisa boa, né? Não é à toa que ele foi pro lugar que foi. E lá ele fez um acordo com coisa ruim pra se tornar um legítimo general do inferno, pra comandar as legiões na futura luta contra o céu. E ele tem um visual que, meu Deus, que visual lindo. Capa vermelha maneira, usa corrente, pistola, é basicamente o Dante, só que em forma de zumbi queimado. Bom, no futuro ele acabou rompendo, né, com coisa ruim, aquele lá mesmo. E agora ele tá solto aí pelo mundo e pune qualquer bandido que cruza o seu caminho. E, né, pra quem não quer ver o filme, que é muito ruim, procura as HQs pra ler, né, e a série animada, infelizmente só tem uma temporada. Eu vi um pessoal dizendo que é bom, então tô te recomendando, vai lá. Mas não saia desse vídeo ainda, porque temos um outro que também usa violência e correntes pra trazer justiça. Motoqueiro Fantasma. Esse dispensa apresentações, né, cara? Ele é a literal vingança encarnada. O bicho é um ser que é uma caveira pegando fogo, usando uma moto infernal, destruindo tudo em volta e matando todo bandido que encontra. Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, que para salvar o pai adotivo de um câncer, acabou fazendo um contrato também com aquele cara, né? Ninguém aprende mesmo nessas histórias aí. E não adiantou de nada, o pai dele morreu em um acidente e ele virou um monstro que sai pelas noites caçando bandidos para julgá-los e levá-los até o colo do Sete Pés. Bora ter um dia de CLT comigo? Você já deve ter visto ele em filme como os do Nicolas Cage, que eu simplesmente gosto, não sei porquê, né? Mas talvez porque quando criança me dava medo a caramba, enfim, mas depois quando eu cresci eu achei ele muito maneiro. Enfim, eu já vi ele também naquela série animada do Hulk que tinha no Clube Disney, aquele canal cheio de chuvisco, cheio de chiado e tudo mais. Quem lembra disso aí, velho? Eu não me lembro. E também ele aparece naquela série Agentes da Shield, só que lá ele não é o motoqueiro fantasma, ele é o motorista fantasma, ou seja, nem cabe aqui nessa lista, é outro personagem, eu acho, eu não me lembro. E bom, dentre todas as aventuras da vida caótica de Johnny Blaze, a mais louca com certeza foi o dia que ele tirou o Mephisto do trono, o coisa ruim da Marvel, né, sabe, o Mephisto, e ele assumiu o seu trono como rei do inferno. De espírito da vingança ele foi pra rei de todo o inferno. Esse sim cresceu na vida, mas depois provavelmente ele desistiu disso, né, porque é coisa de HQ, enfim, tudo muda às vezes, isso não importa. Bom, e agora estamos aqui no final do vídeo. Com menção honrosa eu menciono o Espectro, e é simplesmente a ira de Deus, ele é a raiva encarnada do Criador, do próprio Todo-Poderoso. Então, né, você já imagina o que ele pode fazer, né, ele só aparece realmente quando acontece uma crise na DC e precisa do poder dele, ou quando algo realmente enfurece o Criador. Aí ele manda quem? O Espectro, né, porque, cara, esse daí deve ganhar um salário bom, né, porque são poucas vezes que ele realmente aparece, ou seja, só aparece quando realmente é preciso. Então nada mais merecido do que um belo salário, incluindo também um vale transporte universal. Eu não gosto de trabalhar, não. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais rápido assim, porque realmente minhas últimas semanas não têm sido fáceis. E realmente, me desculpem se esse vídeo aqui, a minha fala pareceu meio robótica. Realmente tá sendo difícil pra mim, eu espero que o canal finalmente comece a dar frutos e dê certo. Tá começando a dar frutos, mas são frutos pequenininhos ainda e ainda não é o que eu quero, mas já tá perfeito, já estamos caminhando pra no futuro isso virar algo maior. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de novo, né? Se inscrevam aí no canal. E uma coisa, se você não der like nesse vídeo, um desses heróis estarão atrás de você essa noite. Você foi avisado.